Bom, a última parte aqui do capítulo 15 que a gente vai trabalhar é um pouco menos técnica do que as outras partes, né? Então a gente já falou do VCG, né? Que é, de certa forma, é bastante complexo. E também a gente viu o GSP, que é aquele que é usado pelo Google, né? Ah, agora a gente vai começar a discutir algumas coisas um pouco mais assim, por exemplo, como é que faz para incorporar outras características aí nesses anúncios, nessa publicidade da internet, né? Então, uma das questões aí que surge é a questão da qualidade do anúncio, tá? Então, o que, que significa a qualidade do anúncio? Então, a gente fez uma suposição lá atrás, a gente assumiu, né, que um slot tinha uma taxa fixa de cliques, tá? Por exemplo, sei lá, 10 cliques por hora, 4 cliques por hora o segundo slot, sei lá, 2 cliques por hora o terceiro slot, tá? Só que assim, essa taxa aqui, essas taxas aqui, elas podem, na verdade, ser dependentes da qualidade do anúncio que se coloca lá, tá? Como assim? Tá? Porque, tipo, na verdade, aqueles slots, né, eles são assim, eles são caixinhas aqui, né, que você tem, e você tem um texto aqui. Você tem um texto, tá? E se esse texto não for muito bem feito, vamos dizer assim, ele, na verdade, aquele 10 cliques por hora talvez seja mentira. Talvez um anúncio mal feito, mesmo que esteja atribuído ao primeiro slot, faça com que esse número aqui baixe. Tá? Para, sei lá, 4, 5, 4, 3, 2, 1, sei lá. Tá? É, E aí, obviamente, isso também é de interesse do motor de busca, no caso do Google, porque se o cara começa a fazer anúncio mal feito, então as pessoas não vão clicar, né? Um slot que tipicamente você tinha 10 cliques por hora, vai passar a ter, sei lá, bem menos cliques por hora. E se tem menos cliques, quem lucra menos é o motor de busca, tá? Claro, um exemplo aqui, só para bem extremo, assim, só para você entender do que estou falando, né? Vamos supor que você dá um lance muito alto para a palavra-chave janela, tá? Aí você ganhou o primeiro slot, tá? Você ganhou o primeiro slot. Mas em vez de você colocar um anúncio sobre janela, você coloca um anúncio sobre bicicleta, tá? O que, que é o resultado, conclusão aí? Quase ninguém vai clicar, porque se a pessoa digita janela no Google, ela está buscando janela, não está buscando bicicleta, né? E aí o motor de busca não vai ganhar nada, porque se ninguém vai clicar lá, né? Tá? Então aquele espaço valioso, né, que é que o motor de busca tem, que é valioso para o motor de busca também, acaba sendo inutilizado, tá? Então a gente tem que pensar em modificações aí do GSP aí para considerar esse tipo de problema, tá? Como é que a gente poderia fazer, tá? O Google diz que usa um fator de qualidade aqui, ó. O Q de J para um anúncio J, para anunciante J, né? Então, tipo, por exemplo, ele bate o olho lá, talvez baseado em alguma coisa de inteligência artificial, alguma coisa, ele dá uma nota para o teu anúncio lá. Ah, esse anúncio tem determinadas características, então vai dar uma nota. Então, o anunciante J vai ter uma nota de qualidade Q de J, tá? E aí, assim, ó, se o anunciante J aparece no slot I, ou se ele ganha, né, o slot I, né, depois que ele fez o lance, a taxa de cliques não é só aquele R de I, né? O R de I é aquela taxa fixa que a gente ia falar, rate, né? Rate, R de rate, taxa. Não é só o R do slot I, não é só a taxa do slot I, mas na verdade é assim, é a taxa do slot I vezes a qualidade do anúncio J, tá? Porque se tiver uma qualidade baixa, essa taxa também vai baixar. Se tiver uma qualidade alta, essa taxa também vai aumentar ainda, né? Ainda mais. Então, a taxa de clique agora depende do anúncio, do tipo do anúncio, da qualidade do anúncio também, tá? Então, isso seria assim uma forma de você modificar, né? Porque a gente sempre estava trabalhando aqui, né, com aqui taxa de cliques, tá? Então, em vez de ser RI, agora vai ser QJRI, certo? E aqui do lado de cá,
a gente tinha, sei lá, por exemplo, os anunciantes que estavam dando lá os seus bids, né, seus lances, tá? É, mas daí no GSP, quando o Google está analisando lá, ele não vai só analisar o quanto que o cara deu de lance. Ele pode analisar, tipo, a multiplicação do lance pela qualidade do anúncio. Porque, tipo assim, o cara pode ter dado como eu falei ali, ele pode ter dado um anúncio muito grande em janela. Tá? Então, aqui, ó, esse cara é muito grande. Só que a qualidade do anúncio que ele coloca lá, que é sobre, como é que era? Janela e bicicleta, né? Isso? É, bicicleta, né? Ele coloca o anúncio sobre bicicleta, tá? E aí é que a qualidade é baixa. Então, quando você faz essa multiplicação aqui, vai te dar um número baixo, assim, né? Então, o Google ele tem que meio que levar em consideração agora não só o lance. Antes era assim, né? O que a gente conversou era só tipo o lance, não tinha essa parte, tá? Mas ele também leva em consideração agora a qualidade do anúncio. Porque para ele, né, tem a ver com o lucro dele, né? Tá? Então, como é que eu faço para você calcular a qualidade desse anúncio? Como eu falei, pode ser assim alguma coisa meio que vista, provavelmente é uma coisa vista pelo próprio computador, ele vai bater o olho naquele textinho lá e vai começar a extrair ali alguns parâmetros, algumas métricas que indicam a qualidade, tá? Por exemplo, ele pode observar a taxa de cliques no decorrer do tempo, tá? Então, será que a taxa de cliques, de acordo com aquele anúncio, está aumentando ou está diminuindo? Então, se está aumentando é porque parece que o anúncio ele é um anúncio bom. Se está diminuindo, parece que o anúncio é ruim. Então, baixa aquele Q de J lá, né? O próprio texto do anúncio, apesar de ser um texto pequeno, mas você pode pensar em o que seriam textos bons e o que seriam textos ruins ali para aquele anúncio, tá? Você pode também ver a cara da página de destino, ou seja, quando você clica no anúncio, ele vai te levar para uma outra página, né? E aí você pode ver, meio que dar tipo uma nota também para essa página de destino. Tá? Então, vários fatores aí podem influenciar nessa qualidade do anúncio, né? Nesse cálculo da qualidade do anúncio, né? Essa quantificação da qualidade. Quantificação da qualidade é quase uma coisa assim contrária, né? Porque a gente sempre fala de parâmetros qualitativos e quantitativos, né? Aqui a gente quer quantificar a qualidade, né? Tá? Mas é assim que funciona. Bom, a fórmula exata da qualidade de anúncios é secreta, tá? Como é que o Google calcula aquele Q de J lá, né? O Q de J, tá? É secreto, tá? Isso torna o mercado de publicidade web muito mais opaco, né? Opaco no sentido inverso de transparente, né? A gente gostaria que as coisas fossem transparentes para nós que somos os anunciantes, mas na verdade a coisa não é tão transparente assim. A gente não sabe exatamente como é que as coisas funcionam, tá? Isso vai meio que na linha da busca na web, né? Que a gente já comentou isso, né? Tipo, se a gente soubesse como é que funciona o algoritmo de busca, talvez a gente meio que a gente quisesse burlar, né? E se posicionar em primeiro no ranking. Aqui talvez tenha uma coisa bem parecida, né? Se você soubesse como fosse calculado exatamente esse Q de J aqui, talvez você quisesse fazer de tudo para aparecer da melhor forma possível lá, né? Tá? Mas talvez isso só seja uma suposição minha. Talvez isso só tenha a ver com o fato do Google querer esconder mesmo. Do tipo... Porque olha só, nessa última observação, o Google ele tem poder quase ilimitado para afetar a ordem real e maximizar seu próprio lucro. Quer dizer, quem garante que, por exemplo, o Google não pega ele... Já que esse troço aqui é uma coisa que, vamos dizer, imprecisa e ninguém sabe como é que funciona, quem garante que o Google não olha lá sei lá, por exemplo, uma certa atribuição de anunciantes para slots, e ele vê que se ele mudar um pouquinho, ele vai começar a lucrar mais, tá? E aí ele pode fazer isso, né? Ninguém sabe, tá? Aí assim, mudando um pouco de assunto, tá?
É, outra questão que a gente meio que tipo abandonou, assim, a gente supôs coisas mais simples lá no início, agora a gente volta a falar aqui só para vocês entenderem como é que como é que pode ficar complexo as coisas aí. Tem a ver assim com consultas que elas são complexas, né? Ou assim, complexas no sentido de você ter muita coisa escrita. Você digita lá no Google muita coisa, assim, sabe? Tipo, quero passar férias na Suíça num lugar de esqui, né? Então, assim, o modelo que a gente tinha visto até agora, ele era assim, né? Uma única palavra-chave, beleza, tá? Mas a gente sabe que ninguém fica pesquisando isso. Pode pesquisar coisas mais complicadas ou até mesmo essa frase que eu tinha falado agora há pouco, né? Mas as pesquisas são tipicamente assim, férias Suíça, né? Ou hotel suíço, ou Alpes, ou férias de esqui, tá? E aí você pega tem a permutação dessas palavras, colocar palavra no meio, colocar uma palavra a mais, tirar uma palavra, um monte de coisa, tá? E aí você, que é o anunciante, né, da tua perspectiva, a perspectiva do anunciante, quais são as palavras-chave que você quer dar lance? Tipo assim, você tem um hotel lá na Suíça, você vai dar lance nessa aqui, férias na Suíça, vai dar lance em hotel suíço, vai dar lance em Alpes, você vai dar lance em férias de esqui. O que você vai dar lance? Você vai dar lance em todos? Você vai ter que pensar em todas as permutações de palavras, tá? Então, assim, ainda não tem uma resposta boa para isso. O pessoal está meio que realizando pesquisa aí para ver isso, né? Até onde eu já explorei nesse tema aí, quando você vai lá no Google Ads para botar um anúncio lá, ele meio que te auxilia com essa questão das palavras-chave aí. Então ele já meio que direciona assim para você não ficar tão perdido. Mas eu não tenho certeza disso que eu estou falando, tá? Eu não lembro exatamente. E agora sim, tudo bem. Do ponto de vista dos anunciantes, a gente já viu que é uma coisa complicada. A gente não sabe em quais palavras-chave a gente tem que dar os anúncios. Do ponto de vista do motor de busca agora, do Google, quais são os anúncios que eu tenho que mostrar se o cara digita lá férias de esqui Zurique em dezembro, tá? Será que eu tenho que pegar os lances que derem férias de esqui? Será que eles têm que ser os lances que derem férias em Zurique? Ou, sei lá, esqui Zurique, tá? Também não sei exatamente. Tá? Então é um problema para os dois lados, né? É pouco provável, né? Aqui, ó, é pouco provável que alguém dê lance nessa frase inteira aqui. Tá? É uma frase muito complexa, tá? Então, aí você entra assim, numa situação que às vezes depende, né? Assim, se a regra for muito rígida, tá? O que significa a regra ser rígida? Mostrar somente palavras ou frases que tiveram lances. Então, ambos os lados podem estar perdendo dinheiro, né? Porque, tipo assim, você sabe que se você chegar hoje no Google e digitar isso daqui, tá? Ele vai aparecer coisas para você e ele vai aparecer anúncios, tá? Ele não pode ser tão rígido a ponto de, tipo assim, só buscar anúncios que sejam com exatamente dessa frase aqui, tá? Mas também se você for, assim, flexível demais, você pode às vezes começar a mostrar anúncio. Tipo, por exemplo, você pegar... tudo bem, férias de esqui Zurique em dezembro, talvez férias, esqui é uma coisa, mas talvez não vai mostrar Zurique, né? Vai mostrar lá na Suíça. Se eu mostrar férias Zurique, talvez já está um pouco mais... faz sentido, né? Agora, por exemplo, se você juntar as palavras férias e dezembro, tá? Putz, férias em dezembro, você pode ser férias em qualquer lugar do mundo, né? Tá? Não tem nada a ver com Suíça, não tem nada a ver com esqui. Tá? Então, também você não pode ser assim flexível demais, assim, e mostrar, sei lá, por exemplo, os lances de todas sei lá, todas as combinações aqui de palavras aqui, assim, né? Tá? Então você não. Então essa é uma situação um pouquinho mais complicada, isso daí. Tá? Acho que talvez já esteja claro aqui, mas uma regra ingênua seria assim, você mostrar os maiores lances para as palavras separadas. Então, por exemplo, quando você coloca férias lá, vacation, né? Se você pega assim, por exemplo, se olhar só para essa palavra-chave, provavelmente uma empresa genérica de turismo
Já deu lance nisso. E não tem nada a ver com férias na Suíça. Tá? Então também é uma regra. Olhar para as palavras-chave separados e tentar tirar alguma conclusão para isso não é uma boa estratégia. Tá? Mesmo se os anunciantes relevantes puderem ser selecionados, existe uma outra pergunta ainda. Como cobrar por clique, já que ninguém deu lance? Quer dizer, tipo assim, você fez uma pesquisa complexa, tá? Ninguém deu lance, né? Naquela pesquisa complexa. Aí o Google vai lá e tenta assim pegar, sei lá, partes daquela frase, às vezes, uma frase gigante que colocou, frases e, né, e tentar bolar, puxar os anúncios de pessoas que já anunciaram naquelas palavras-chave. Só que daí como é que fica a cobrança? Quer dizer, será que você vai cobrar na combinação de férias e esqui? Ou será que você vai cobrar na combinação de férias, Zurique? Ou será que você vai cobrar na combinação de férias, esqui e Zurique, que são 3 palavras, né? E qual que é o preço que daí as pessoas têm que pagar nos anúncios, tá? Então, mais um assim, tipo, vamos dizer, uma característica que até torna opaco, né, para o anunciante como é que os preços estão sendo cobrados, tá? A solução ainda é tipo pesquisa em andamento, ainda ninguém tem uma resposta clara para isso daí.